Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, nesse vídeo eu vou meio que responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, que na verdade não foi bem uma pergunta, né? Eu deixei uma caixinha de perguntas perguntando quais que eram as maiores dificuldades das pessoas que me seguiam na hora de estudar. E aí meio que eu acabei coletando algumas respostas e uma delas foi a seguinte, Lena, eu presto atenção na aula, só que eu não consigo guardar o conteúdo. E quando eu estudo, eu não lembro das coisas que o professor falou na aula, eu não lembro. Então, o que eu tenho a falar sobre esse assunto, né? Bom, eu acho que assim, quando você tá na aula, por mais que você preste atenção, tem coisas de fato que você não vai pegar, tá? Então, tem coisas que não vai ter como. Você não vai pegar de primeira ali na aula e tá tudo bem. Não tem problema. Nem todo mundo pega as coisas 100% das vezes. Isso é tudo bem nisso. Mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para que você possa prestar atenção na aula e depois você consegue guardar o conteúdo. Mas não necessariamente guardar o conteúdo na aula, chegar em casa, fazer a lição de casa e saber tudo. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre guardar um conteúdo e na hora de estudar, você ter como você ter esse conteúdo guardado de alguma forma, mesmo que não seja necessariamente decorar o conteúdo. Porque eu não tô aqui pra falar pra você, olha, decora as coisas que o professor falar e isso é o que vai te salvar. Não é isso que eu tô falando aqui, até porque nem eu faço isso, então não tem muito como eu te falar pra fazer uma coisa que nem eu mesma faço. Então, vamos à primeira dica, que seria basicamente assim. Vai prestando atenção nas coisas que o professor fala. Quando o professor fala assim, isso é muito importante, pega o seu caderno, pega o seu fichário, pega uma folha, um post-it, qualquer coisa que possa te ajudar a lembrar que aquilo é importante e anota aquilo que o professor falou. Mas aí você fala, Lena, como é que eu vou? Eu vou anotar e eu não vou prestar atenção no que o professor tá falando. Então, gente, eu tinha muito esse pensamento e definitivamente eu fazia isso. Eu priorizava muito mais as minhas anotações do que a explicação do professor. E isso estava me prejudicando muito, porque às vezes as minhas anotações, elas ficavam claras no momento que o professor estava explicando, mas depois eu não entendia e eu acabava não conseguia associar aquelas anotações que eu tinha feito com absolutamente nada, porque eu estava preocupada em anotar ao invés de prestar atenção no que o professor estava falando. Então, ao invés de anotar enquanto o professor vai falando, espera. Você pode falar assim, olha, o professor explica, aí quando você tiver alguma hora assim que tiver hora de fazer exercício, por exemplo, você pega e fala, olha, agora que é pra fazer o exercício, antes de fazer o exercício eu vou só anotar aquele negócio que o professor falou que era importante, já prestei atenção e agora consigo colocar nas minhas palavras. Porque uma coisa que muitas vezes acontece é que o professor vai explicando e você pensa, cara, ele falou que isso é importante, vou anotar. Aí você pega uma caneta, vai escrevendo, aí você escreve exatamente a mesma coisa que o professor falou e depois aquilo não faz sentido na sua cabeça. Então, espera o professor explicar e depois você vai e anota com as suas próprias palavras para que assim você consiga associar aquela anotação com os exercícios que você fez em sala, com a sua memória, e isso vai sim te ajudar a prestar atenção e guardar o conteúdo na memória e inclusive guardar isso escrito em algum lugar, porque a gente não é máquina, gente, então a gente não tem que decorar. E se você tem lápis, caneta, caderno, borracha, enfim, usa isso ao teu favor, entendeu? Usa isso pra te ajudar a guardar, porque ninguém aqui é máquina e ninguém tem espaço suficiente na cabeça pra armazenar essa quantidade de conteúdos que a gente aprende. Então, usa os seus materiais que estão disponíveis pra você ao seu favor. Então, anota, faz anotação, usa post-it, sei lá, gente, faz qualquer coisa. Usa aspas pra colocar uma fala do professor que você achou importante, usa exemplos, usa várias coisas que vão te ajudar a seu favor, entendeu? Então, lembrem-se disso. Anotem as coisas, mas em ordens separadas. Primeiro preste atenção e depois você anota aquilo que você queria anotar.
Então, essa é a primeira dica que pra mim foi fundamental quando eu comecei a entender que eu só ia pegar o conteúdo se eu deixasse o professor explicar e depois eu anotasse. Porque a quantidade de vezes que eu me pegava assim, copiando a matéria que ele tava escrevendo na lousa, e aí depois eu ia fazer os exercícios e eu não tinha entendido nada. É um negócio assim, incontável, gente. Eu juro, eu não entendia nada. E às vezes assim, o professor chegava pra explicar e falava, bom, então todo mundo entendeu? E eu ficava tipo, eu olhava pras anotações do quadro, olhava pras anotações do meu caderno. Tava tudo igual, mas eu não entendia nada do que tava escrito ali. Eu ficava tipo, mano, isso aqui nem foi falado na aula. Isso aqui tinha sido acabado de falar e nesse tempo que eu deveria ter prestado atenção no que o professor tava falando, eu tava mais preocupada em registrar do que em prestar atenção de fato. E quando eu melhorei isso, né, e tive essa percepção, né, tive esse clique, isso melhorou muito e me ajudou muito a guardar o conteúdo mais facilmente. Bom, vamos pra segunda dica, assim, eu acho que dentro dessa primeira dica já tem um monte de coisa, então mas vamos pra segunda dica. Eu acho que uma coisa que você pode fazer chegar em casa e fazer as suas lições de casa, assim, isso é uma coisa básica. Acho que fazer as lições de casa, né, em geral, elas estão aí pra falar assim, olha, coloca o conteúdo que você aprendeu em sala em prática. Coloque isso em prática, vê se você entendeu. Se você não entendeu, tudo bem, vão ter mais aulas sobre aquilo. E você pode, mesmo que a próxima aula não seja sobre o assunto, porque vira e mexe isso acontece na minha escola, tipo, o assunto que é falado na aula é sobre equações de primeiro grau e sistemas de equações de primeiro grau, e aí a lição de casa é sobre geometria. Tipo, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, se o professor passar, por exemplo, uma matéria sobre, nesse caso, sistemas de equação de primeiro grau, e a lição de casa for sobre isso, coloca os seus ensinamentos em prática, usa as suas anotações feitas em sala para te ajudar a te guiar. Quanto mais vezes você lê aquelas anotações, mais aquilo vai entrar na sua cabeça de uma maneira ou de outra. Então, leva isso para os seus estudos que vai te ajudar muito. E, além disso, acho que assim, então se a sua próxima aula, por exemplo, você usou suas anotações, fez a lição de casa e tudo mais. Aí você fala, Lena, eu fiz a lição de casa, eu usei as minhas anotações, mas eu ainda tive algumas dúvidas. O que eu devo fazer? A próxima aula não é sobre isso. O que eu devo fazer? Procura seu professor no final da aula, procura seu professor no meio do dia. Fala, olha, professor, eu fiz a lição de casa, mas você ainda não retomou o assunto e eu fiquei com dúvida. Você pode me ajudar? Eu tenho certeza absoluta que o seu professor vai querer te explicar. E se ele não quiser te explicar, você pode procurar videoaulas. Não se ele não quiser, né? Porque meio que essa é a função dele. Então ele provavelmente vai querer te explicar. Mas enfim, até porque tá sendo pago pra isso. Mas enfim, se ele não puder te explicar naquele momento, você pode ou esperar até que ele retome aquele assunto em sala de aula e você possa perguntar qual era a sua dúvida. Ou se você tiver com muita pressa em entender aquilo, você pode perguntar para pessoas que entenderam, priorize pessoas da sua sala ou do seu ano. Não vá pedir tanta ajuda a seus pais. Eles podem te ajudar, mas lembre-se que os ensinamentos, tipo, a forma como eles aprenderam as coisas que você aprende hoje são totalmente diferentes. E as coisas na escola já mudaram muito. Por exemplo, na época dos meus pais, eles tinham que decorar muita coisa. Eles tinham que decorar datas, eles tinham que decorar fórmulas, eles tinham que decorar tabela periódica, todas essas coisas. E hoje em dia a gente não tem mais que fazer isso. Então, o jeito como eles aprendiam era outro. E, por exemplo, muitas vezes até o jeito de fazer a conta é diferente. Então, procure priorizar a ajuda dos seus amigos, dos seus colegas de classe, enfim. Porque eles vão saber te explicar do mesmo jeito que a professora te explicou. Ou baseado nas mesmas coisas que ela falou em sala. Então, isso vai te ajudar muito mais do que perguntar para os seus pais. E às vezes, se você não entendeu, tipo, você entendeu zero assim da matéria, é melhor você ainda não ir para videoaula, porque isso pode acabar te prejudicando de uma maneira que você não entendeu em sala, você não vai entender a videoaula, porque quando você assiste uma videoaula, provavelmente você tem um conhecimento prévio sobre aquilo, então tenta levar em consideração essa parte do conhecimento prévio, e ao invés de não entendi nada, assista a videoaula. Entendeu? Então, se você não entendeu nada,
tenta pegar um conhecimento prévio antes, aí você fala, beleza, acho que agora eu tô começando a entender. E aí depois você vai e você assiste a videoaula pra tirar suas últimas dúvidas, fazer os seus exercícios, enfim, fazer todas as coisas que você quiser pra colocar aquele conteúdo em prática. Agora, a minha terceira dica, assim, que eu tenho pra falar pra você que é: se você aprendeu um conteúdo em sala, mas a sua lição de casa não tem nada a ver com aquilo, ou o professor não passou a lição de casa, enfim, tente fazer exercícios por conta própria. Ou seja, o que isso significa? É você chegar em casa e você falar, bom, vamos fazer as minhas lições de casa. Você faz todas as suas lições de casa e você pensa, olha, aquela matéria, ele não deu lição de casa, mas eu fiquei em dúvida dos exercícios, eu não entendi direito o que eu tinha que fazer em sala, eu fiquei em dúvida. Você pode, primeiro, pegar os exercícios que você fez em sala e você não entendeu direito e refazer esses exercícios. Tenho certeza que isso vai te ajudar. Segunda opção, você pode procurar exercícios na internet, porque a infinidade de exercícios que existem na internet para você colocar em prática aquilo que você já aprendeu em sala, nossa, gente, são incontáveis os exercícios que tem na internet para você colocar o seu conhecimento em prática. Então você pode procurar na internet, você pode tentar criar os seus próprios exercícios, você pode procurar em apostilas, em livros, em qualquer coisa. Existe uma internet toda, uma infinidade de livros, tudo onde você pode procurar por essas informações e exercícios para colocar o conhecimento em prática. Então, acho que a principal dica desse vídeo é: olhou na sala, falou, olha, eu prestei atenção, eu entendi. Mesmo que você tiver entendido, se você não tiver entendido, de qualquer maneira, chega em casa, faz alguns exercícios sobre aquela matéria, porque isso vai te ajudar a cada vez mais fixar a teoria na sua cabeça. Por quê? Porque você vai ter que, sempre que você tiver que fazer o exercício e você não entendeu uma coisinha ou outra, você vai voltar na teoria. E quanto mais vezes você voltar na teoria, mais aquilo vai ficar preso na sua cabeça. E se você sabe a teoria, você sabe resolver qualquer exercício. Uma coisa que a Lu, né, a Luana Carolina Estedes, ela já falou no canal dela é: você tem que fazer, você tem que saber a teoria na ponta da língua antes de fazer qualquer exercício. Então, prioriza a teoria. Mas eu não tô falando, olha, faz um monte de resumo, decora o resumo. Não, conforme você for fazendo os exercícios, você vai decorar a teoria de uma hora ou outra. Então, aquilo vai se tornar uma coisa automática pra você. Às vezes você vai só fazer o exercício, você nem pensou direito e você acertou. Entendeu? Porque aquela teoria já tá na ponta da língua, já tá na cabeça, você sabe aquele negócio de cor. Então, essas são algumas das dicas que podem te ajudar, mas existe uma infinidade de coisas que você pode fazer. Se o seu jeito de aprender é fazer resumo, pode tentar fazer um resumo. Se você quiser, chega na aula, faz algum resuminho pequenininho. Não precisa fazer aquele resumo gigantesco que tem 3 páginas e você tem que decorar depois. Tipo, faz um negocinho pequenininho que vai te ajudar a lembrar. Faz exercício se você preferir, faz mapa mental se você quiser. Não sei. Usa os seus métodos de estudos preferidos, os mais efetivos para você, e usa isso ao teu favor para guardar aquele conteúdo que você aprendeu na sala de aula. O mais importante é você não sair da escola e deixar a escola de lado, como se e viver uma outra vida. Tipo, sai da escola, pensa um pouquinho da escola. Tipo assim, isso não vai levar, assim, 1 hora, no máximo. Faz alguns exercícios. Não tô falando pra você fazer uma apostila inteira de exercícios. Faz alguns, 2, 3, 4, sei lá, tipo, só pra você colocar aquilo em prática e não esquecer da teoria, entendeu? Então, essa é a dica principal desse vídeo. E eu espero que isso, de alguma forma, ajude vocês na escola e, ou, sei lá, na cursinho, na faculdade, sei lá. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.